só boy. Tá. A próxima é preciso que ele Calma aí. É preciso. que ele seja mais responsável. Tá. É. A gente divide no é preciso. Sim. Aí que a gente já vai. Pá. É preciso. É preciso. O Tem quê? sujeito aqui na primeira oração, na oração principal? Não. Tá na outra oração, que é ele. Sim. Tem o verbo aqui, né? Preciso. Preciso é verbo? É, precisar. Preciso. Eu Preciso que preciso, seja tu mais precisa, ela precisa. responsável. Seja também é verbo. Então no caso essa daqui seria subjetiva. Porque Uhum. Quando o sujeito não está na oração principal. tá na segunda oração, subjetiva. Próxima. Tá. Ele fez questão de que fôssemos à festa. Ele fez questão de que fôssemos à festa. De ver aqui no caso. De que Ele já temos o fez. sujeito. Fez. A gente tem um sujeito e uma verbo antes do de que, então Fez é é o verbo. objetivo indireto. Pô, tua voz tá muito baixa, cara, na moral. É verbo, é verbo, é Não, verbo ser. objetivo indireta. Calma aí. Caraca, cadê ele? Eu acho que o problema é na minha configuração. Tá escutando agora? Não, sabe por quê? Se eu botar no máximo aqui, o teu áudio estoura no vídeo. Ah, tô ligado. Tipo aconteceu com o vídeo lá do Santos. Ele fez questão de que fôssemos à festa. É. Então fez se tem. e fôssemos. É, tem que marcar o fez e o fôssemos. Mas na oração principal tem um sujeito e um verbo. Então, se é antes do de que, é objetivo indireto. Sim. No caso, esse questão. Ele fez questão. Questão. É substantivo Questão, abstrato? eu acho que é. Será? Pesquisei. Que merda. Deixa eu ver. No Google. Questão é um substantivo abstrato? Eu não quero saber de. Ah, caiu questão. Ih, mano, isso não existe não. Não, a gente deve estar viajando. Esquece esse negócio de questão. É. Então deve Ele fez ser. questão. Deve ser objeto indireto. Mano, eu acho que é completiva nominal. Ele fez questão. Questão de quê? De que fôssemos à festa. Tem como jogar essa pergunta, essa frase no Google e ganhar a resposta, não? Não vai. Não vai não. Tá caindo questão aqui no meu também, exercício. Questão é um substantivo. Amanhã a gente pergunta Glória. Vamos ver se ela vai responder. É... Tá, bora pra próxima. Ah não, amanhã ela vai corrigir esse bagulho, pô. Ah, boa. Deixa eu botar. Deixa eu ver que o Thiago botou aqui no DVD. Que eu copiei. Ele fez questão. E o Thiago botou objetivo indireto. Objetivo indireto, é o que parece ser. Não parece ser completiva nominal, não. Próximo pra outra.
Mas a mãe te pergunta se a questão é abstrato. A 5. Objetivo Sempre indireto? Objetivo direto, pô. Ele fez questão. Como assim, Kai? objetivo direto. Indireta. Indireta, Kai, porque tem um de que. Tinha um de que. É, direta é só quando tem um que, né? Entendeu, pô? Ah, tá. Em que sentido? Falou outra frase aí. A outra é: sempre alegava a mesma coisa. Ligado. Dois pontos. Que Dois pontos. não, que não era o culpado. A gente já sabe a resposta. A positiva. Nem precisa continuar. Pá, pá. Mas vai ter ninguém, preste atenção, vai ter ninguém que vai colocar lá na hora só a positiva. E ela não vai Aqui, ó. considerar. No caso aqui, Ela não vai considerar. agora você bota o traço antes ou depois dos dois pontos? Mas se tem dois pontos, pra que eu vou precisar colocar traço? Sempre vai ser a Mano, positiva quando tem dois É pontos. glória. É glória. Ué, eu coloco dois pontos antes. Não, eu coloco. A Glória disse. Você lembra aquele negócio do coração? Que quando tem ponto, exclamação, dois pontos, fica tudo do lado esquerdo do coração. Lembra disso? Hein? É, mano. Arthur, O ponto aqui, no caso, o traço vem depois do que, né? o traço vem depois dos dois pontos. Tá certo. Porque Pronto. ela explicou isso no primeiro dia de aula. Se tem dois pontos, interrogação, ponto, É, eu tô ligado. Eu tava fica lembrando. tudo, fica tudo do lado esquerdo do coração. Ou seja, tudo do lado do coração. Foi indireta pra você, hein, Pedro? Não, ela falou pra todo mundo. Como assim? Não entendi. Em que sentido? Fala, tu Essa falou peça aqui, esse verbo aqui, esse verbo que você queria. tá bom. Caiu rindo. Vamos pra próxima. Tá bom. A massa esperava que o time reagisse. A massa? A massa, tipo, pessoas, a massa esperava que o time reagisse. É massa com dois S? É, Ah, tá. A eu massa? coloquei porque com S só fica masa, né? É, fala aí. A massa esperava que o time reagisse. Eu Tá. acho que essa daqui é a primeira. Subjetiva. A massa esperava. Mas quem é o sujeito? A massa ou o time? A massa. Tem A certeza? massa é o sujeito. Absoluta? Sujeito? Você tem certeza? Que não é Tiagão o time. botou objetiva. Objetivo o quê? Objetiva? Subjetiva. Ah, Ele subjetivo. botou subjetiva. Subjetiva, Porque por quê? a massa então não é nada, né? Não. Às vezes Caião errou. Caião não. Thiagão errou. Agora tô a fim de relaxar. É, A massa. Espera, a gente tem que identificar na oração principal se o sujeito tá ali. a massa esperava. Esperava A o gente, quê? a gente tem que Que fazer o time- alguma. É, eu voto em subjetivo. A massa esperava. A gente vai ter que perguntar isso pra ela também, porque Ela não tá escrevendo, A vamos ver a massa? opinião de Caio. a massa esperava. Então, Então. estamos vendo se a massa ou o time. A massa, Tá. no caso, seria as pessoas, né? Bora fazer uma pergunta. A massa esperava o quê? Esse negócio de pergunta que a Glória te ensinou não tá te ajudando em nada. Tá, mas o que a massa esperava? Que o time reagisse. Mas quem é o sujeito? Como assim? Não O, entendi. o sujeito
é aquele que tá esperando. É, só até 2h30 mesmo. Tá doido? Passar disso é doença. Aí, ó. Não, Pra quem tá vendo o vídeo, 2h01 da manhã. A gente estudando. os vagabundos Estamos empregados, vendo os aqui, ó, jogadores de LOL. vídeo, visual. Quer ver meu histórico aqui no Google? Não, não é melhor não. Não, melhor não. Aqui, eu acho, cara, que essa daqui ela pode ser a massa sujeito. Eu acho que ela pode ser. Afinal, o Thiagão é esperto. Sim, mas ele não é perfeito. Sim, mas vamos passar pra outra, senão a gente tá perdendo muito tempo só nessa. Eu acho que seria indireta. Mas eu. Mas a gente pode deixar pra depois, vamos pro próximo. Escreve aí. Eu tenho dúvida. Não, desculpa, apaga o eu tenho. É, tenho dúvida. Bora, filho. É que tá escrito o que ele fará. Tá vendo? Hã? Copia certo. Tem que Tem duas dúvida vezes de aqui. que. De que ele fará a tarefa. Tem dúvida. Tem dúvida. Aqui. Dúvida é um abstrato, então é indireta. Tem. Tem é o sujeito. Não, Dúvida. completiva nominal. Não. Tem. Tem é o. É o verbo. Verbo ter. Mas dúvida é abstrato. Então antes do de que. No caso aqui, o sujeito tá escondido, tá oculto aqui, sabia? Tem. Não, o sujeito é eles. Não, o sujeito tá Ah, oculto aqui, ó. Tem. O sujeito Quem o tem? sujeito é ele. Tá oculto. E Alguém tá falando isso aqui. Tem. O sujeito tá oculto aqui. não, mas Sim, isso acontece. tem. Né, Caio? Eu tenho dúvida. O sujeito é eu. Não. Tá oculto, não dá pra ver. Não. Mas tá ali. Tem sim um sujeito ali. Oculto. Alguém tem que ter a dúvida. Algum sujeito tem que ter a dúvida. A Glória explicando. O sujeito. Eu falei, sujeito. Como que foi ela? Não é Ela falou, subjetiva. ela falou, o sujeito tá ali. Eu falei, é oculto. Ela não. Mas eu não tô vendo, se eu não tô vendo, é oculto. Ela ficou bolada. Hein? Tenho dúvida. Dúvida é abstrato. Objetivo é abstrato. De que? Completiva nominal. Completivo, foi o que eu disse no início. Se antes da preposição tem o substantivo Thiago abstrato. botou tem também. Completiva nominal é mesmo. Porque tem. Não, alguém tem que ter dúvida. Não é impossível. É impossível alguém não ter Mas dúvida. de qualquer forma, Tem. se tiver o verbo e o sujeito, de qualquer forma, independente se tiver ou não. Na verdade, o Se sujeito tiver e o o verbo tá abstrato junto. antes. Sim, mas se antes tiver o substantivo abstrato, antes daquela parada lá, antes da preposição, vai ser completivo nominal. Oi? Vai ser completivo nominal de qualquer forma, porque o substantivo abstrato está vindo antes da preposição. Sim. Então, assim, então é subjetivo, é completivo nominal. Pá. Então bora pro próximo. Também tem outro verbo aqui, ó. Fará. Falei. Tá bom. Meu desejo é que participes do projeto. Agora vê se tá escrito certo. Dá uma conferida no caderno do Thiago. Parte. E peixe. Não é do caderno do Thiago, é do meu caderno. É, do caderno do Thiago. Idiota. Participe. Caio já sabe essa, né, Caio? Ah, já mandou mensagem. Eu tenho
Bicho vovo, cara. Ó, Cadê aqui? predicativo, assim. Porque tem um E. Sempre quando tem um é predicativo. Sim. Só isso. A gente corta aqui, né, no caso. O predicativo sempre vai ser é. Sim. Se tiver um E antes do que, é. E não tem outro predicativo, não? Sei lá, mano. Mano, Tá bom, eu vou vamos ter pra que próxima. deixar pra estudar adjetivo amanhã. Tô lascado. Mas até agora a gente já fez tudo e não achou uma adjetivo nessa merda. Ô, Caio, tem certeza que ela... É, pô. É. Se tem um E. Ô, Caio, ela passou alguma coisa sobre adjetivo, mano? Me diz aí. Aí, amanhã quando eu vou fazer aqui. Ah, não. Interessante isso aqui, ó. O E, quando você cortar a oração principal, o E tem que vir junto com a oração principal, tá? Tá. O é na predicativa sempre vai ficar junto com a ação principal. Gente, Pode falar, pô. E o D... O D vai depois da oração principal. beleza. Sim, eu tava sentado lá na frente. Ué, como É assim? porque o é tem acento. Então, sempre quando tem acento, pontuação, essas coisas, fica do lado esquerdo. Ah, tá, pô. Ah, ele falando do adjetivo. Ah, adjetivo é bagulho de explicativo, um bagulho assim, não é? É chatão, mano. Adjetivo é que tem que adicionar alguma coisa. Né? Adjetivo é chatona. Quantos minutos tem um vídeo? 8. Ah, dá pra ver, roda aí. Eu tô escutando. Vê se dá pra escutar o vídeo aí. Eita, moçada, olha nós aqui de Perfeitamente. Deu? Uhum. novo, beleza? Na última aula fizemos aquele fervinho legal das orações coordenadas e agora a gente começa a falar das subordinadas. Peraí. Tem um monte de cachorro aqui na rua, espera aí. Manda o link pra mim. E eu vou rodar aqui ao mesmo tempo. Eu divido a tela do computador. Metade fica sua, metade dele. Caiam, vê aí também. Sim, a aula de hoje é falar das subordinadas, mas qual delas especificamente? Das subordinadas adjetivas, certo? Vamos estudar um pouquinho mais? Bora lá? Show! Tem um monte de bagulho, tá? Não é só substantivo e aditiva não, tá? Tem um monte. É, mas ela não passou todos. Então não Mas precisa ela vai falar. passar, filho. Ela vai passar depois que ela passar isso daí. Não vai cair no teste. choque. Porque Vai cair na prova. Ó, velho, solta a vinheta, velho. eu odeio. Que nós estávamos começando a estudar o período composto. Aí separava em subordinadas era um tipo e coordenadas outro tipo. Nós vimos as coordenadas na primeira aula, beleza. Agora é a primeira aula de subordinadas. As subordinadas se dividem em 3 tipos. Relembrando aqui, subordinadas é aquelas que são 2 orações ou mais, que têm dependência de sentido uma da outra. O que foi, Pedro? Pô, cara, ficar falando junto com o vídeo, não? Outra para que eu tenha sentido completo no meu período, na minha oração, no meu período composto, tudo bem? Então tem dependência de sentido. Tá dando volta aí, Pedro. Abaixa isso aí. Beleza. Tá muito baixo. já. Nessas subordinadas tem 3 tipos. Subordinadas adjetivas, subordinadas substantivas e subordinadas adverbiais. Nós vamos ver uma aula para cada uma delas. Tranquilo? Aula de hoje, gosto desse orações subordinadas adjetivas. Beleza. Vamos lá então. Orações subordinadas adjetivas. Primeira coisa, se o nome dela é adjetiva, qual que é a função dela, gente? Isso de adjetivar, ou melhor ainda, de caracterizar a oração principal, ou de trazer alguma
característica para a oração principal. Tenho duas orações, onde uma delas, que é subordinada à outra, vai trazer alguma característica para a oração principal. Nas subordinadas adjetivas, nós temos uma característica muito importante, que é o quê? Elas não são ligadas por conjunções. Professor, mas elas são ligadas pelo quê, então? São ligadas por pronomes relativos. Pronome relativo? O que é um pronome relativo? Pessoas, já falei de pronome relativo para vocês lá atrás, quando eu falei de pronomes. Professor, eu não assisti essa aula de pronomes. Produção, põe pra galera clicar, assistir. Vai assistir pronome relativo e depois você volta. Assistiu? Agora sim. Continuamos aqui, então. Pronomes relativos, quais são, pessoas? Que, quem, quando, cujo, cuja, o qual, a qual, onde. Beleza? Esses são os pronomes relativos. São essas palavrinhas que vão ligar uma oração à outra. E as orações subordinadas adjetivas são divididas em dois tipos somente. Dois tipozinhos. Uma chamada adjetiva explicativa e a outra chamada adjetiva restritiva. Beleza. Primeira delas, oração subordinada adjetiva explicativa. Como que funciona aqui a adjetiva explicativa? A adjetiva explicativa, ela vai explicar, certo? Mas ela sempre se refere ao todo da oração. Como assim? Olha a oração que eu vou dizer para vocês. Os jogadores de futebol que são iniciantes, não recebem salários. Perceba, essa oração está ali, ó. Que são iniciantes, essa oração é minha subordinada. Ah, professor, então peraí, ela está no meio da outra? Isso. Qual que é a oração principal? Aquela que está em volta. A oração principal é os jogadores de futebol não recebem salários. Essa é a principal. No meio delas, eu tenho a minha subordinada adjetiva, que é que são iniciantes. Beleza. O que é que está ligando uma oração à outra? A palavrinha que. Professor, como é que eu vou saber se esse que... Mano, Muito complexo. Mano, acho que não vai cair. Então, como o cara tava falando no vídeo, adjetivas são só duas, explicativa e a outra lá. Esqueci. Mas não parece ser difícil não, mano. O negócio é a gente focar mais nessa daí que ela Você passou. falou na hora que ele disse aqui qual oração era. Volta aí. Adverbiais. Restritivos. Restritivas. Adverbiais é outro tipo de oração subordinada. Na adjetiva são explicativa e restritiva. Restritivos. Tá, vou continuar vendo o vídeo. Ô Pedro, abaixa meu mic aí que eu vou ficar conversando com o Caio aqui. Baixou? Pera aí. É pra baixar o teu mic, o meu mic, não o teu. Fala alguma coisa. Falei. Tá bom. Então, ô Caio, vai dormir já? Tá tarde já, né? Eu tô safe. Pô. Vamos dar uma revisada aqui então. Qualquer coisa tu manda mensagem aí. Subjetiva é aquela que tem função de sujeito para a oração principal. Tá, tem um sujeito sem ser na oração principal na outra. E pode ser aqui, ó. Tem o que e o C no caso, né? Aqui, ó. Conjunção integrante são responsáveis em a oração principal e subordinada. Q e C. Na subordinada pode ter o Q e o C. Tá ligado? Essa que a gente já gravou. Vamos para a indireta. É aquela que tem função de objeto direto na oração principal. Tem um sujeito que são todos. Sabemos. Sabemos é um verbo. Verbo saber. Que seremos aprovados. Aqui também tem outro verbo, seremos. Então no caso, se tem um sujeito e um verbo antes do que, é objetiva direta. Objetiva indireta é aquela que tem função de objeto indireto da oração principal. O
professor gosta de que nós esforcemos sempre. É só que esse cai adjetivo é por quanto não cai o que cai o ser. Que? Entendi nada. O professor gosta. O professor gosta, verbo gostar, de que nós esforcemos. É a mesma coisa, tem o sujeito e o verbo. Só que a diferença é que vai ter a preposição ali, né? O de, que é a preposição, diferente do direto. Completiva nominal tem que ter o substantivo abstrato ali no meio, certeza é abstrato, né, no caso. Tem o sujeito e o verbo e tem o substantivo abstrato. Predicativo tem um é, só grava isso. A positiva tem os 2 pontos, acabou. É isso aí, né? Não tem muito o que ver não. Mas na sala a gente vê mais. Já gravou tudo que tinha gravado lá, né? Que ou C, mano? Como assim? Não entendi. O que é pra explicativa e C é pra... Voltei. Mas esse que ou C é na oração subordinada substantiva que você tá falando? Subjetiva. Mas pode cair C nas outras não? Só na subjetiva que pode cair C. A positiva é 2 pontos. Ah, tá. É predicativo. Sim. Pedro, tá muito baixo, aumenta isso aí. É o que eu tô falando baixo. Então, pra escutar agora. Tá. Beleza. Então, é objetiva, positiva. Se o sujeito não se encontra na oração principal, é subjetiva. Vamos dar um Google aqui, só pra ficar claro o que é substantivo abstrato. Abstrato. Substantivo abstrato. Tudo aquilo que Exemplos. não é. Aqui, ó, vários exemplos. Isso aqui é bom pra gente, ó. Alguns exemplos de substantivo abstrato. Sensações, Sentimentos, qualidades, ações, sensações, qualidades, ações. dados, noções. Meses do ano, ó. Isso aqui é interessante. Meses do ano. Juventude, riqueza, pobreza, doença, ilusão, velhice, desenvolvimento, crescimento, arrumação. Aí, ó, crescimento. Aí você pensa aí, crescimento do verbo crescer, tá ligado? Não, é substantivo abstrato. É tudo aquilo que não é. Sentimentos, sensações, qualidades, ações. Usando a palavra aqui, canônico. É tudo aquilo que não é canônico. É uma coisa fictícia, por assim dizer. Aí, ó, substantivo concreto também, ó. Mas isso aí a gente não tá estudando. Então é isso. Já foi tudo já? Aí Caio falou mais aqui, ó, o verbo mais de que. Objetivo indireto, sim. Vou entrar nesse site e tirar um print, manda o link aí desse site. Show. Eu tenho tudo que Arthur disse anotado aqui, então acho que dá pra. Deixa eu Tira gravar um print aqui. lá na parte que tem os bagulho, Caio. Nessa parte aqui, ó. Aula de glória. Só dessa parte aqui só. Vocês ainda vão estudar mais alguma coisa? Não tem muito o que estudar não. É só ficar com isso na mente. A gente precisa agora dar uma relaxada, porque se a gente ficar pensando muito, bora jogar um santo. Jogar santo, vou dormir. Só uma partidinha só. Tá
maluco. Meu, assim, Você quer escutar a Ava Max, né? Eu quero escutar All those she don't recycle. Aquela merda fica na cabeça. Oh, she's sweet but psycho. Eu não vou dormir, eu vou ficar no tablet. Pedrão que vai. É que eu tenho que desligar o computador mesmo. Se eu... Que isso, cara? Tem que escutar a Ava Max, cara. Música de homem. Ava Max. Vivos é coisa de mulher. Eminem. Bravo. Fechar a gravação.